Estamos de volta ao vivo com o nosso esporte espetacular, mergulhando a partir de agora no universo dos games. Hoje existem os esportes, como são chamados, os esportes eletrônicos, virou coisa de profissional, indústria bilionária, mas a gente vai falar de uma outra época. Começa agora a nossa série Games Retrôs. E para começar, você vai descobrir como uma bomba de chocolate, um raio que caiu numa igreja, modificaram a história de um dos jogos de futebol mais conhecidos do videogame. Uma massa de farinha de trigo com recheio cremoso de chocolate e também coberto por ele. Esse doce feito por Dona Darcy é a origem do nome de um jogo que fez a alegria dos jovens dos anos 2000 e a gente já explica essa relação. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe. Bomba Pet, o game que foi febre lá em 2007 entre os amantes do futebol virtual e marcou uma geração. Eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Tudo começou em Mogi Mirim, no interior de São Paulo, a 150 quilômetros da capital. Na garagem do pai, Alan colocou um videogame e cobrava por hora para juntar um dinheiro e ajudar em casa. Como não tinha estrutura, o diferencial dele era customizar o jogo para dar uma experiência mais pessoal aos clientes. Nessa época, o Pro Evolution Soccer, jogo de futebol virtual, lançava uma versão por ano. Assim, os times se mantinham intactos durante toda a temporada, sem atualizações, quando havia alguma transferência no mundo real. E também não tinha os times do Campeonato Brasileiro. Alan então começou a editar dentro do próprio jogo, acrescentando estádios, jogadores e times nacionais. Para o lançamento dessa versão particular, resolveu fazer um campeonato. Quando eu completei os 20 times, eu falei assim, agora vou fazer um campeonato de divulgação. Porque, tipo assim, eu fazia as edições, tipo assim, ia me aprimorando. Foi no dia do meu aniversário que eu fiz. Se eu vou fazer no dia do meu aniversário, vou chamar a galera pra jogar e pronto, cada um pega um time e vamos jogar. Pronto. E fomos lá, botamos lá certinho lá o campeonato, cada um pegou um time e começamos a jogar. Então foi quando a galera perguntou, mas assim, qual é a premiação dessa Copa? Aí eu não tinha nada, não tinha comprado nada. Eu tô perguntando que é a famosa bomba, tá? Eu, pra ajudar no orçamento de casa, eu fazia o doce com o nome de bomba. Daí os meninos jogando lá na lojinha do meu filho, e sempre meu filho entrava lá, pegava uma bomba e saía comendo. Daí ele pegava muita bomba, né? Daí eu fiquei pensando, será que o Alan tá comendo tudo isso aí? Daí eu fui sondar e eu vi que ele tava pegando a bomba com os meninos que tava jogando. Aí na mesa tava cheio de doces assim, aí eu fui, peguei umas bombas de chocolate, botei num saquinho e fiz tipo uma premiação direta. Aí o pessoal começou a chamar de Copa Bomba. Mas o que era para ser um diferencial competitivo se espalhou. As atualizações que Alan fazia do jogo foram replicadas sem ele saber. E aos poucos ele foi encontrando por camelôs e comércios informais. Aí cheguei em Campinas, o camelô todinho tinha um Bomba Pet. Aí que eu fiquei espantado, porque eu falei, caramba, tipo assim, uma coisa que tava lá no meu bairro, onde eu jogava o campeonato com os outros, todinho, galera, todinho entre amigos, porque todo mundo quer jogar, é o pessoal do bairro, como todo mundo era amigo, entendeu? O pet, acrescentado no nome, nada mais é do que um termo da informática, que significa remendar ou atualizar. Mas o Bomba Pet, pra ele, era uma diversão, por isso não deu muita bola, fechou a loja e seguiu sua vida. Aí o meu sonho era cursar ciência da computação. Eu comecei a fazer esse planejamento, assim, ó, vou estudar. E comecei, antes de eu vir para Paraíba, eu comecei a pesquisar na internet qual era as faculdades que tinham nível 5 do MEC. Eu queria estudar na faculdade que fosse top. Aí tinha São Paulo e tinha aqui na Paraíba, que era o UFCG, e tinha em João Pessoa a Unip. Aí eu falei, cara, na Paraíba tem a minha avó, tem a minha tia, então vou pra Paraíba que eu vou ter um suporte da minha família, do que ir pra São Paulo que eu não tenho ninguém. Aí pronto, aí resolvi vir pra Paraíba pra cursar ciência da computação. Aí quando eu vim, tipo assim, a minha família é no sítio, moro no interior, de Mulungu, no interior, e no sítio de Mulungu, né? Então pronto, aí fiquei lá no sítio, me preparando justamente pro vestibular. No sítio da avó, em Mulungu, a 70 quilômetros de João Pessoa, Alan focou nos estudos e sua criação ficou no passado. Pelo menos era o que ele pensava, né? Em uma loja de games encontrou a versão que ele criou e recebeu uma proposta. R$ 180 por mês para seguir atualizando o jogo.
Aí eu falei, não, eu faço pet também, tal. Eu falei assim, eu faço pet, sai pet? Mas qual pet você fez? Eu falei, Bomba Pet. Tu que é o criador? Não acredito não acredito não. Aí eu peguei e falei, ele perguntou, né, qual que é seu nome? Você é Alan Jefferson. Alan Jefferson, jogador? Mentira, mostra o documento aí. Eu mostrei o documento pra ele e falei, oxe, é o Alan Jefferson mesmo. Aí ele botou a versão lá e eu vi que era a minha versão, que tinha lá meu nome, lá, Alan Jefferson, jogador, tudo. Cara, não acredito não, porque você parou e tal. Aí eu contei a história pra ele. Quando o Bomba Pet, que nasceu no interior de São Paulo, chegou no interior da Paraíba, aí o Alan percebeu que já tinha se espalhado por todo o país. O problema é que mesmo com essa proposta financeira, ele não conseguiria continuar atualizando o jogo, já que a internet aqui em Mulungu, lá em 2008, não era tão acessível. O jeito foi instalar uma antena no ponto mais alto da cidade, que aqui em Mulungu é bem na igreja. E a igreja estava fechada para reformas, porque tinha caído um raio lá. E esse raio, ela caiu durante a missa. Então ficou na cidade um boato que a igreja estava cheia de pecadores e caiu o raio. Com volta de 5 minutos após a chuva, veio um trovão com um relâmpago. Só que esse relâmpago trouxe um raio que atingiu a parte alta da igreja superior. O raio bateu na igreja e desceu em volta da igreja até o solo. E o povo começou a entrar em pânico. Então aquele clamor dentro da igreja, aquele barulho, o povo sem saber, praticamente atônito, perdido. Aí pronto, aí chegou lá, quando tava colocando, aí nessa cidade pequena tem a igreja e sempre tem as senhoras que frequentam, né? Que certamente ficam vigiando a igreja. Aí uma delas viram, a gente lá pendurado, aí chegou e falou, o padre quer conversar contigo, né? Por telefone, né? Pronto, aí eu comecei a conversar com o padre, só que o padre não deixava eu falar, o padre só ficava... se você vai ser castigado porque você tá subindo na igreja, fazendo isso e aquilo, vandalismo, isso e aquilo e tal. Aí ele não deixava eu falar, aí veio. De novo, eu lembrei do negócio do raio. Padre, a gente tá instalando um para-raio aqui, para que as missas possam voltar, porque teve aquele acontecimento, tudo. Peguei e falei isso, né? Tipo assim, falei, aí o padre, sério? Obrigado, nossa, Deus te abençoe, já vou organizar para marcar a missa, tudo. Pronto, aí no final deixou eu botar a antena. Aí voltou as missas na igreja e a gente recebeu o sinal da internet. Com a internet funcionando, o Bomba Pet voltou a ficar 100% atualizado. Cada novidade era colocada no jogo. Adriano no Flamengo, Ronaldo no Corinthians. Se mudassem os cortes de cabelo, ele também botava lá. Enquanto o jogo original ficava estagnado o ano inteiro, o Bomba Pet estava sempre renovado. A narração, que era em japonês, ganhou vozes famosas em português. E hoje chegamos a um grande momento. 2 gigantes do futebol. Vai, Ramon. O jogo se alastrou pelo Brasil de forma orgânica, sem nenhum controle do Alan, que nunca conseguiu faturar com isso. Comercializado em camelôs, fez a infância de gente que tá hoje na seleção brasileira. E Bomba Pet virou moda, todo mundo vai jogar. Para fazer as atualizações, Alan usava um recurso disponibilizado dentro do próprio jogo, que é autorizado pela desenvolvedora do game. A venda dos patches, essa sim é ilegal. O representante da Konami no Brasil, dona do jogo, explica que essas atualizações independentes, como o Bomba Pet, ajudaram na divulgação do jogo. Ser capaz de mudar o nome de um jogador, conseguir mudar detalhes na camisa do time, acho que algumas dessas coisas nos conectaram com o jogo. Isso é meu jogo, eu fiz isso no jogo, eu mudei isso no jogo. Os gráficos já estão ultrapassados perto dos jogos mais recentes, mas não deixa de ser relevante. Alan segue atualizando o jogo e deixa disponível para download de graça. Ano passado, quase 200 mil pessoas baixaram o game. Ele também mantém vivo o Bomba pelas redes sociais. CR7 na Arábia Saudita? Já estava lá. Endrick com a camisa do Real Madrid também. Gerson assinou com o Flamengo, no mesmo dia já estava no game. Luis Soares mal havia vestido a camisa do Grêmio e já dava para jogar com ele no Bomba Pet. Assim como uma versão em homenagem ao Rei Pelé. Mesmo sem ter a mesma força de anos atrás, o Bomba Pet segue vivo e como parte da cultura dos gamers, que tem a certeza que ele sempre estará 100% atualizado. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar.